Boa noite, estamos ao vivo em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. Lembrando que a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em nome de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda a todos os participantes desta live. Hoje, em especial, há dois convidados, ao Dr. Maurício Rodrigues de Melo e ao Dr. Rafael Paiva Nunes. Eles vão falar sobre o tema Associação de Adquirentes e Comissão de Representantes, precauções em tempos de crise. Eu já vou chamar ambos aqui. Dr. Maurício e o Dr. Rafael. Já fazendo a conexão. Boa noite, doutor Maurício, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Terezinha, tudo bem? Dando aqui agora o doutor Rafael, para entrar aqui na conversa conosco. Perfeito. Vou chamar ele aqui de novo, mas ele já está convidado. Vamos aguardar aqui a conexão. Confira o nosso site, blog, redes sociais e o canal do YouTube do IARGS, que estão sendo constantemente atualizados, com uma variada programação online. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutor Maurício. A estreia noite, de ambos. Na sequência das videopalestras do IARGS, do Grupo de Estudos de Direitos de Família, tivemos excepcionalmente dois convidados nesta semana. A psicóloga Mariana Sanseverino de Lemburg, que falou sobre o tema O que precisamos saber sobre o luto e os reflexos nas partilhas, e também do Dr. Jamil Banura, que abordou o tema O abuso de direito nas ações de família. Todas as lives e as videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar pelo nome Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Inscrevam-se no canal do YouTube do IARGS e clique no sininho para receber as notificações. Sejam bem-vindos nesta live de estreia, Dr. Maurício Rodrigues de Melo e Dr. Rafael Paiva Nunes. Cada um com uma palavra para fazer a abertura, por favor. Dr. Maurício? Primeiramente, agradeço muito o convite irrecusável, tão renomada instituição. Obrigado, então, em nome da presidente doutora Sulamita, estendo a todos da diretoria e funcionários do IARGS, também representados pela Terezinha aqui, que nos acompanha. E eu passo a palavra para o doutor Rafael, se tiver mais algum agradecimento. Eu agradeço agora você já ter feito essa introdução protocolar e, em especial, a Terezinha que nos fez o convite, né? Muito gentil, de a gente participar desse encontro aqui com nossos colegas advogados e poder conversar um pouco aí sobre direito imobiliário no IARGS. Vai ser muito prazerosa essa conversa aqui com vocês. O convite feito em nome do IARGS e a doutora Sulamita Santos Cabral, que é a presidente do Instituto, já está nos assistindo. Vou ler o mini currículo de ambos. O Dr. Maurício Rodrigues de Melo é advogado, sócio sênior do escritório Paiva Nunes e Filter e é membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-RS. O Dr. Rafael Paiva Nunes, advogado, sócio-diretor do escritório Paiva Nunes e Filter, é associado do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM, e da Associação Gaúcha dos Advogados do Direito Imobiliário e Empresarial. É pós-graduado em Direito Imobiliário. Vamos começar pelo Dr. Maurício, mas antes eu quero dizer que a dinâmica dessa live hoje vai ser diferente. Todas as perguntas só serão respondidas ao final da live. Foi pedido dos advogados, então a gente junta todas as perguntas para serem respondidas ao final da live. Doutor Maurício, gostaria que fizesse um breve histórico dos empreendimentos que estão atrasados, parados ou abandonados. Boa noite novamente. Doutora Sulamita, antes falando, nossas saudações aos doutores Maurício e Rafael, que abordarão um tema tão importante. Doutor Maurício, pode falar.
Então, nos foi dada a missão de abordar um tema que tivesse uma relação com o direito imobiliário e a pandemia, né? Então, nos apercebemos de uma crise que se avizinha, né? Já se constitui e está por vir mais fortemente, né? Especialmente, que vai atingir especialmente o setor imobiliário. Né? Então, voltamos os olhos para uma prática diária do nosso escritório, né? Então, que são as associações que lidam diretamente com essas situações. Né? Já atuaram em várias crises anteriores, né? E agora vão tomar um papel muito importante nessa próxima crise que está vindo. Então, elaboramos primeiro um breve histórico sobre as crises que se anteciparam a essas, né, especialmente 2008 e 2014. Primeiro nós tivemos uma crise em 2008 que teve origem lá nos Estados Unidos e inclusive setor imobiliário, né? Então tivemos uma supervalorização dos imóveis, né, influenciados por um superaquecimento da economia. Nós tínhamos empréstimos a juros baixos e hipotecas sobre valores inflados de imóveis, né? Então, imóveis que efetivamente valiam $200 mil eram hipotecados sobre um valor de 400 mil, por exemplo. Né? Então, os bancos tinham uma confiança de que iriam poder recuperar aqueles créditos e quando, na verdade, eles, após uma série de calotes, né, esses financiamentos eles não foram honrados, essas hipotecas não foram atendidas satisfatoriamente, os bancos não conseguiram recuperar os seus créditos, né, então os imóveis desvalorizaram, a bolha estourou. Né, então a gente teve essa grande crise e tinham títulos financeiros que eram atrelados a essas garantias fracas, né, financiamentos tomados com garantias fracas, então isso refletiu na economia mundial. Isso refletiu também no Brasil. O Brasil passava por um momento de crescimento e foi diretamente afetado. Né? Nos Estados Unidos, uma das soluções foi de salvar os bancos. Né? No Brasil, nós tivemos um reflexo interessante, foi a criação do programa Minha Casa Minha Vida, em 2009. Então, teve um investimento muito forte do governo federal no setor imobiliário. Do programa Minha Casa Minha Vida, na prática, observamos que o investimento na baixa renda não se mostrou tão rentável quanto se esperava. Enfrentou-se mão de obra muito cara, aumentos de preços dos produtos. Então, ali, muitas empresas também quebraram. Muitas obras desses programas também foram abandonadas. E aí, com isso, vários consumidores lesados também. Houve uma insegurança muito grande no setor imobiliário. Em 2014, nós tivemos a grande recessão brasileira, que nós tivemos uma crise política nesse sentido e, consequentemente, uma econômica também. Né? Então, a crise política muito afetada por Operação Lava Jato, esquemas de corrupção, né? Mas também tivemos políticas econômicas que não se mostraram favoráveis à economia, então algumas intervenções estaduais na economia, influenciando em preços, redução de juros e enfim, subsídios e aumento de gastos públicos. Nós também fomos influenciados por uma baixa nos valores das commodities, então houve uma desvalorização das matérias-primas que nós produzíamos, uma influência muito forte na exportação. Tá? Então a economia brasileira também se retraiu, né? E consequentemente houve a crise, congelou-se o consumo, né? As pessoas começaram a perder a confiança. Né? Então ali congelou o consumo e também tivemos uma nova crise imobiliária. Lá no escritório, nós cuidamos de 15 associações de obras abandonadas. Destas 15 associações, 10 são de obras de construtoras que quebraram nessa última crise, 2014-2015. Né?
E essas atuações, esses exemplos dessas associações que nós cuidamos, eu vou passar a palavra para o Dr. Rafael, que é uma sumidade no assunto, ele tem muito mais profundidade e expertise, a experiência de muitos anos já especializada no assunto, né, doutor? Está com a palavra. Não, obrigado. Lisonjeado aí lisonjeado aí pelas palavras. Mas esse contexto histórico que o Dr. Maurício trouxe, ele é muito relevante exatamente para trazer o mote da nossa live de hoje, que é precauções em tempos de crise. Nós estamos acompanhando possivelmente uma onda onde as empresas que estavam ruins e que quebraram em 2015, ok, estamos atendendo hoje o repé dessa onda que abalou o mercado imobiliário. Mas muitas empresas não quebraram em 2015 e ficaram, né, bambaleando, vamos dizer assim. E estavam se recuperando, a economia estava se recuperando em 2018, 2019, quando então vem a tão famosa Covid, pandemia que está nos assolando. E com isso, né, com a questão de crise econômica, alta inflação, mercado financeiro, empregos, tudo isso, nós estamos prevendo que possa haver, a exemplo diferente de outros movimentos anteriores, que o Dr. Maurício muito explanou, do subprime americano, ou mesmo da crise política que nós enfrentamos em 2015 com o impeachment da presidente, uma crise por outro motivo, que é uma crise que está se avizinhando. As empresas estão com problemas financeiros e possivelmente nós tenhamos, então, uma nova onda de problemas do mercado imobiliário. E aí que está a nossa live de hoje, que é associações adquirentes e comissão de representantes, precauções em tempos de crise. Por que essa live foi pensada dessa maneira? Porque uma das grandes questões do mercado imobiliário, e aí se traz os problemas que eu vou até pedir para o Dr. Maurício trazer a questão histórica, né, Dr. Maurício? Que é a questão do mercado imobiliário, como que ele se estruturou após a quebra da Encol no final da década de 90. Né? E lá em 99, quando a Encol quebrou. Pode nos dar um pequeno histórico sobre esse momento, Maurício? O caso Encol ele foi muito emblemático, porque ele foi muito traumático também. A Encol era a principal construtora da época, ela quebrou em 1999 e deixou, acho que foram 42 mil famílias a ver navios, digamos assim, né? Isso gerou muita insegurança, não foi só para os consumidores, mas os próprios incorporadores também, que enxergavam uma solidez naquela empresa e se assustaram com o que aconteceu, né? Existem várias teorias para a quebra da Encol, enfim, má fé da empresa, sob diversas óticas. Mas o que nos chama muito a atenção é a forma de administração, né? E isso é muito importante para as mudanças que vieram a ocorrer depois. A Encol, ela fazia qualquer negócio, se dizia assim, né? Ela precisava girar muito, precisava de muito fluxo de caixa, aceitava qualquer negócio para poder girar. Porque o que ela recebia daquele empreendimento, ela aplicava em outros empreendimentos. Né? Então ela ficava girando aqueles recursos com um único CNPJ. Essa forma de administração ela foi apelidada de bicicleta, né? Porque precisava girar para se manter em pé. Só que esse sistema ele ruiu, acabou insustentável. A Encol ela teve uma oferta muito alta de imóveis que o mercado não absorveu, então o sistema acabou ruindo, né? Então, a partir desse trauma, a reestruturação ela se deu como? Houve muita pressão no governo, no Congresso, lobbies do setor imobiliário mesmo, para uma criação de regramentos que trouxessem mais solidez, segurança, garantia para as incorporações. Né? Então, se criaram blindagens de patrimônios. Né? Então, a partir do caso Encol,
se criou uma lei em 2004 que criou alguns institutos que blindam o patrimônio dos empreendimentos, né? Porque a gente começou a observar que esse sistema financeiro ele é muito mais complexo do que uma mera relação consumidor e fornecedor. Uma vez eu assisti uma palestra muito interessante do Dr. Olivar Vitali, é o atual presidente do Ibradim. Ele palestrou num simpósio da HDI e ele nos trouxe, numa das falas, que o compromisso do adquirente ele é muito maior do que aquela aquisição daquele bem para si. Ele tem um interesse coletivo naquela aquisição. Né? Então, essa coletividade também é o mote da nossa apresentação, né? Isso que a gente precisa ter em mente. Mas, além disso, então, tiveram as alterações legislativas, né, com a criação dessas blindagens. Então, teve criações de institutos como o patrimônio de afetação, a possibilidade de utilização de uma SPE para cada empreendimento, a criação das comissões de representantes, né, possibilidades dessas comissões gerirem obra, fiscalizarem, né, etc. Então, a gente vai dar uma aprofundada maior em seguida, mas a introdução é essa aí. Não, mas muito, muito bom. E a questão do caso da Encol é que as pessoas, a exemplo do que aconteceu também com a Soletur, né, eu estava em Fortaleza pela CVC quando a Soletur quebrou e havia um pânico no hotel, porque tinha as duas maiores empresas na época de turismo, né? E as pessoas ficaram no pincel, num pânico, não sabiam o que fazer. Isso aconteceu no mercado imobiliário com a quebra da Encol. O número é mais ou menos esse, Maurício, foram 742 obras, pelo que eu me lembro, abandonadas, e cerca de 42 mil famílias. E o que aconteceu na Encol e por que a gente traz esse tema relevante hoje? As famílias, os adquirentes dos imóveis não se conheciam. Eles não tinham nenhum vínculo, um adquirente com o outro, e esse vínculo, essa organização não era estimulada pelos incorporadores. E quando a Encol quebrou, cada família estava perdida correndo para um lado, procurando um advogado, procurando algum sistema de proteção de consumidor, tentando fazer alguma coisa para ver o seu patrimônio protegido. E se formaram lá inúmeras associações de adquirentes da Encol. Inclusive aqui em Porto Alegre, né, porque a Encol tinha inúmeras obras ali perto. Quem conhece Porto Alegre, ali no Parque Germânia, quem vai Nilo Peçanha, à esquerda da Iguatemi, do outro lado, aqueles prédios todos ali eram da Encol. E ali as obras foram retomadas pelos adquirentes que foram se localizando. Teria uma agilidade maior se na época tivesse WhatsApp e Facebook, né? Então eles tiveram uma dificuldade maior de se organizar. E essa dificuldade de organização dos adquirentes para solucionar o problema, e esta dificuldade de não haver uma fiscalização, muito bem dito pelo Dr. Maurício, a Encol ela tinha um problema de um CNPJ só para todas as obras. Então, ela fluía, não tinha um patrimônio afetado, um patrimônio blindado, protegido de cada obra, onde o adquirente botava o dinheiro na sua obra. Ele colocava o dinheiro no CNPJ da Encol. E no momento que a Encol quebrou, todas as obras do Brasil quebraram com a Encol. Então, este foi um dos problemas que foi pretendido solucionar, né? Solucionar-se com a mudança legislativa que o Dr. Maurício disse de 2004. Que criou... A partir do caso da Encol. Então foi um momento emblemático, não é isso? Se diz no mercado imobiliário que a quebra da Encol foi a melhor e a pior coisa que aconteceu no mercado imobiliário. A pior coisa porque o trauma foi muito grande. Há muitas famílias que até hoje são traumatizadas, não compram imóvel na planta porque tiveram esse problema em casa, né? Mas também foi o melhor para o mercado imobiliário, porque criou uma segurança jurídica que, com a lei de 2000, com a mudança da lei de corporações de 2004, criou uma segurança jurídica a partir de dois institutos fantásticos.
Um é o patrimônio de afetação e o outro a comissão de representantes. Então foi inserida na lei, esses dois institutos foram inseridos na lei para resolver os dois principais problemas da quebra da ECOL. Qual sejam? Primeiro, blindagem patrimonial da obra. O patrimônio de afetação traz benefícios para o incorporador, porque tem subsídios e uma legislação tributária específica com vantagens para o incorporador. E o patrimônio de afetação veio para trazer uma contabilidade exclusiva para cada empreendimento. E ele protege não só os adquirentes, mas protege também os fornecedores da obra. Porque o dinheiro e a contabilidade vai para um caixa único destinado para aquela incorporação imobiliária. Inclusive o patrimônio de afetação, em caso de quebra da empresa, falência ou recuperação judicial, o patrimônio aquele patrimônio de afetação não se mistura com o patrimônio da massa falida. Então, efetivamente, é uma proteção fantástica. Por outro lado, outro problema da ENCOL foi a falta de mobilização e localização dos adquirentes que ficaram perdidos sem saber o que fazer. O legislador criou a figura da comissão de representantes, que, no caso de patrimônio de afetação, é o construtor ou o agente financeiro ou um grupo de adquirentes pode convocar uma assembleia com, no mínimo 3 membros adquirentes, vão compor uma comissão de representantes que terá poderes especiais, inclusive com obrigações da incorporadora de apresentar balancetes, dados da obra, para uma fiscalização dos adquirentes. E os adquirentes mobilizados enquanto comissão de representantes, conhecendo-se, conhecendo seus pares, em caso de problema da incorporadora, eles estão mobilizados e prontos para tomar as providências. Então, esses dois institutos, tanto o patrimônio de afetação, que nós vamos falar um pouquinho mais hoje, quanto a comissão de representantes, são criações... Seria bom saber a diferença entre os dois, né? Mas antes, doutor, eu só gostaria de deixar registrada aqui a presença da procuradora municipal, doutora Líbia Suzana da Silva, e também do advogado, doutor Eduardo Fontoura, entre outros que estão aqui presentes. Um prazer, Saudações. Um prazer ter esses ouvidos à nossa disposição. Doutor Maurício, a nossa mediadora aqui perguntou a diferença dos dois, mas na realidade eles são complementares, tá? Eles não são exatamente diferentes. O patrimônio de afetação é o instituto que protege e isola esse empreendimento imobiliário de outros empreendimentos imobiliários de uma incorporadora e também do CNPJ da incorporadora mãe. Então, uma incorporadora, ela tem o seu CNPJ e, como o doutor Maurício falou da SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, a incorporadora cria uma SPE, ou mesmo pode ser uma SCP, mas vamos tratar da SPE, que é o mais comum. Ela cria uma sociedade de propósito específico com um CNPJ exclusivo para uma determinada obra. E ela pode instituir o patrimônio de afetação para que esta obra tenha uma contabilidade exclusiva e todas as receitas e despesas saiam desse CNPJ exclusivo, não se misturando com o CNPJ da incorporadora e não se misturando com caixa de outras obras da mesma incorporadora. Então, o patrimônio de afetação é essa instituição de uma blindagem patrimonial para a obra. Enquanto que a comissão de representantes é a organização dos adquirentes em um modo que eles possam fiscalizar, coisa que não acontecia antes, que eles possam obter relatórios com previsão legal, coisa que não acontecia, e que eles possam também, eventualmente, numa paralisação da obra por mais de 30 dias ou abandono da obra pelo incorporador, tomar providências e tomar as rédeas do empreendimento. Doutor Maurício, pode nos trazer alguns dos poderes lá do artigo 31A, 31F da Lei de Incorporações, que são alguns poderes que a Comissão de Representantes tem, para a gente ilustrar um pouco esse assunto? Sim.
A comissão de representantes ela tem a possibilidade de fiscalizar o andamento da obra. O incorporador deve fornecer documentos, né, do andamento da obra. Ela tem o poder de destituir a incorporadora em caso de atraso. Né? Ela tem o poder de assumir o canteiro de obras, de poder dar continuidade a essa obra. Né? E, inclusive, o patrimônio de afetação ele serve como uma garantia, né? Ele se mantém em poder desses adquirentes para a conclusão. Né? Então, o patrimônio de afetação ele acaba tendo essa dupla funcionalidade de, primeiro, não misturar o patrimônio daquela incorporação com outras incorporações e também de servir de garantia para a conclusão daquele empreendimento. A comissão de representantes ela também pode firmar acordos com a incorporadora. Daqui a pouco, né, se percebe que vai haver um atraso na entrega, mas a incorporadora vai cumprir, né? Então, ok, firmamos um acordo, né? Está tudo acordado, enfim. Estou esquecendo de algum, a princípio? Não, eu acho que os que tu falaste são os mais relevantes, né? Que são quais? Sim. O poder de fiscalizar, o poder de estar à frente ali, sabendo o que está acontecendo no seu empreendimento, acompanhando o incorporador, e num dado momento, tomada de decisão rápida. Então, se o incorporador tiver algum revés na condução dessa incorporação, a comissão de representantes pode rapidamente apoiar o incorporador, porque se ela vê uma obra sendo conduzida de uma forma bacana, transparente, e realmente houve um tropeço nessa obra, por exemplo, não se vendeu aqui na velocidade que se pretendia e a obra precisar de alguma dilação de prazo, muitas vezes a comissão de representantes, então os adquirentes organizados, podem apoiar aquele incorporador. E a grande ideia que se tem aqui é que a comissão de representantes, os adquirentes fiscalizando a obra, não sejam vistos pelos incorporadores como xaropes. Vamos usar um termo comum aqui. Esse adquirente, eu não quero ele perto de mim, eu só quero ligar para ele quando a obra estiver pronta, né? Bem ao contrário, é interessante a gente ter um fiscalizador atrás de nós para que a gente siga o mais regrado possível, porque este regramento, essa retidão, essa transparência vai ser um dos motivos de sucesso do empreendimento. Porque se eu me desvio do meu objetivo final e o adquirente, junto da comissão de representantes, vai me ajudar a evitar isso, se eu me desvio do meu objetivo principal, que é entregar o empreendimento, pode ser que eu não cumpra a minha palavra no tempo certo. Então, o adquirente, na comissão de representantes, ele vai estar ao lado do incorporador. E, se não der esse acordo lindo aí que o Dr. Maurício disse, né? Quer dizer, estamos juntos, vamos tentar juntos resolver alguns eventuais problemas, e aqui está o motivo da nossa conversa, que é precauções em tempo de crise. Nós temos que pensar que as obras que estão em condução hoje podem ter problemas, e ao ter problemas, nós precisamos de uma solução rápida. E a comissão de representantes vai fazer isso. Ela vai ou estar junto do incorporador e tentar ajudar a salvar o empreendimento, ou, não tendo essa possibilidade, o artigo 43 da Lei de Incorporações, inciso 6º, dá permissão, da comissão de representantes, dos adquirentes, em afastar, destituir o incorporador do empreendimento, se ele não retomar as obras em até 30 dias de notificado judicialmente. E ao ele ser destituído, a comissão de representantes assume as rédeas do empreendimento. Em Porto Alegre, afastado, tem alguns benefícios fiscais em termos de IPTU, né? Obras abandonadas em Porto Alegre, o IPTU anterior é isento, tem algumas questões que nós não vamos entrar muito em detalhes, temos pouco tempo para isso, mas ela vai, então, tomar uma decisão. Os adquirentes vão olhar o empreendimento e vão analisar, junto com uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, uma assessoria técnica de engenharia ou arquitetos, vão estudar a viabilidade
técnica e financeira de terminar o empreendimento. E caso não haja essa viabilidade técnica e financeira de concluir o empreendimento, veja, técnica do ponto de vista de engenharia. Nós temos obras que foram abandonadas porque o incorporador conduziu mal o empreendimento e abandonou a ideia no meio do caminho. E a obra não tem condições de ser concluída. Viabilidade financeira. Nós temos obras aqui que cada adquirente, ao final do empreendimento, vai ter que tirar 5, 10, 20, 50 mil reais do bolso para uma chamada de capital, porque o caixa da obra não sustenta a conclusão dela até o fim. E normalmente, obras abandonadas têm chamada de capital, tem complemento de valores além dos contratos que foram firmados. Porque se já não foi concluída, o custo aumenta e a gente não tem o recurso suficiente para terminar a obra, os adquirentes investem de valor complementar. Mas, em alguns casos, pode acontecer da obra não ter viabilidade financeira. O saldo dos estoques. Então, vamos lá, a Terezinha comprou o imóvel por 300 mil reais. Deu 100 mil reais e 200 mil reais seriam pagos ao final por um financiamento imobiliário. Então, é um caso. Bom, numa determinada obra que tenha 50 apartamentos e a Terezinha comprou um dos 50, vamos dizer que o custo final para terminar a obra seja lá de 5 milhões de reais. Os 200 mil da Terezinha vão fazer parte do caixa para pagar esses 5 milhões. Não só os 200 mil de Terezinha, mas os 100 mil do outro, 50 mil do outro, e vai se juntando. Normalmente, obras abandonadas também têm unidades de estoque disponíveis que ainda não foram vendidas pela incorporadora. Essas unidades de estoque também vão ser vendidas pela comissão de representantes para fazer o caixinha dos 5 milhões, até que se entenda que a obra tem uma viabilidade financeira e pode ser concluída. Se ela não tiver viabilidade financeira, a comissão de representantes pode extinguir o patrimônio, vender o terreno, os projetos e aquilo que estiver de acessão, que tiver de acessão em cima do terreno, e repartir aquele espólio, né? E repartir e tentar se indenizar minimamente. Mas nós não falamos ainda, doutor Maurício, ainda de associações, né? Antes, deixa eu dizer aqui, se vocês me permitem interromper, a presença de alguns advogados, o doutor Armando Perim, a doutora Cláudia Sobreiro, quero destacar também a presença da Maureen Gonçalves e da querida Maria da Graça Paiva, que até ela deu boa noite a todos, e também escreveu Multipropriedade. A Maria da Graça Paiva, eu tive o prazer de ficar sabendo ontem que ela é prima do Dr. Rafael e trabalhou comigo no Unesco. Então, foi uma grata surpresa. Então, um beijo para a Maria da Graça Paiva. Foi minha companheira de Unesco aqui. Só esclarecendo, a gente se chama de primo, mas é primo de coração, tá? Não é primo de sangue, entendi. Tá? Na verdade, o esposo dela é Paiva, é o Coronel Paiva, né, o esposo dela. E a Maria da Graça foi uma grata surpresa conhecer, uma pessoa fantástica. A Maria da Graça, ela é uma adquirente de multipropriedades lá de Gramado, tá? E isso vai ser possivelmente um outro tema que nós estaremos à disposição, que é um outro expertise do escritório, que é multipropriedade. O timeshare, o antigo timeshare. Que ela colocou aqui. Isso. É que tem obras, nós fizemos até uma live sobre ética na administração de multipropriedades e isso pode ser motivo de um outro encontro nosso. E ela, então, ela é associada de duas associações que nós... Não, três até, a Maria da Graça Paiva. O Gramado Termas Resort Spa, o Bonavita Resort Spa, os dois de Gramado, e o Golden Lagueto. Cada um desses empreendimentos de multipropriedade constituiu-se uma associação de proprietários para lidar com os problemas da administração dos empreendimentos. E os adquirentes reunidos em associação têm uma força comum para lidar com seus problemas frente à administradora.
e a Maria da Graça, que é a família dela é uma investidora de multipropriedades. Já estou contando aqui, tá? Quem for amigo da Maria da Graça pode pedir uma diária no hotel em Gramado, brincando, né? Mas eles são investidores de multipropriedade, compraram esses 3 empreendimentos e, impressionantemente, os 3 empreendimentos tiveram problemas na administração, a ponto dos adquirentes se motivarem em formar uma associação para ter uma assessoria jurídica para lidar com esses problemas, né? Bom, mas voltando para o nosso assunto, né, doutor Maurício? Nós falamos muito da comissão de representantes e falamos um pouquinho sobre associações, né? Terezinha, tem um mestre em direito nosso, assim, sabe? Uma sumidade em direito nosso, o doutor Melim Chalub, o qual eu aqui cumprimento e honro muito os textos, ele como doutrinador. O Melim Chalub diz que as associações de adquirentes não foram recepcionadas pela mudança da lei de incorporações e que seria somente comissões de representantes. Mas o que acontece? Em muitos empreendimentos, a comissão de representantes não é formada. O incorporador não tem interesse na formação dessa comissão de representantes. Como estamos falando aqui muito para advogados, a nossa mensagem é: ao estar assessorando uma incorporadora imobiliária, estimule a formação da comissão de representantes, porque ela será uma força ao lado do incorporador e não o oponente do incorporador, né? Mas, quando o incorporador não convoca, não organiza a comissão de representantes, os adquirentes de obras, como a gente cuida aqui de obras com 565 unidades, 464 unidades, 289 unidades. Então, obras que têm muitos adquirentes. E que, para convocar uma assembleia para a formação da comissão de representantes, precisa de 1/6 dos adquirentes para convocar uma assembleia. E para destituir o incorporador, precisa de metade mais 1 dos adquirentes. Até os adquirentes se organizarem em comissão de representantes, eles não se conhecem, acaba que eles passam pelo estágio de formação de uma associação. E nós temos um caso emblemático aqui, que é o Jardins do Shopping, ali de Gravataí. São 3 torres, 286 unidades. Que a associação foi formada em dezembro de 2015, uma obra que era para ter sido entregue em outubro de 2013. Em 2015, a associação se organizou. Com 25 associados, 25 pessoas se organizaram e nós ajudamos, então, a formar a associação. Com esses 25, eles começaram os primeiros movimentos necessários para a destituição. Já fizeram a notificação do artigo 43, inciso 6º, que é: incorporador, retoma ou nós vamos te tirar daí. Enquanto essa notificação estava tramitando no judiciário, foi-se fazendo um trabalho de mobilização para encontrar os outros. Porque 286, a gente precisaria de 145 unidades para destituir o incorporador. Dia 2 de junho de 2016, em maio de 2016, a gente conseguiu reunir esses 25 primeiros, chegaram aos 145 unidades para destituir o incorporador. No dia 2 de junho de 2016, nós ajuizamos a ação de destituição. A notificação já tinha sido feita pela associação. No dia 4 de junho, 2 dias depois, obtivemos a liminar de destituição do incorporador. Tal a força dessa coletividade. Mas ela começou com a associação, porque não tinha sido formada a comissão de representantes pela incorporadora. Então, ainda é relevante a comissão a associação em tempos de organizar para uma comissão depois assumir a frente. Há algumas outras vantagens. Comissão de representantes não tem CNPJ. Então, por vezes, a associação ela reúne os adquirentes e ela precisa pagar um engenheiro, um perito, um assessor jurídico. Ela precisa ter uma vida como entidade, como associação. Ela precisa ter uma vida que precisa de recursos. E ela
a melhor forma de ela organizar isso com legitimidade, presidente, vice-presidente, tesoureiro, conselheiros, é ela montar uma associação, ter um CNPJ, poder abrir uma conta em banco e, com isso, poder organizar os adquirentes de uma forma coesa, com representatividade e legitimidade. E depois, formada a comissão de representantes, a comissão de representantes pode seguir trabalhando sobre o CNPJ da própria associação. Doutor Maurício, das obras que nós cuidamos, só para a gente ter alguns cases, né? O senhor lembra das datas, dessas principais aí, das datas mais ou menos que elas tiveram problemas, para a gente contextualizar bem com a crise de 2015? As datas de entrega dos empreendimentos? Deixa eu só dizer que a doutora Daniela Filter está dando saudações a todos e aos sócios Rafael e Maurício. Ah, minha sócia. Aliás, hoje, dia 1º de julho, o nosso escritório está completando 8 anos. Né? Parabéns! E é muito bacana. Grata coincidência hoje, então. Grata coincidência, a doutora Daniela e eu e a doutora Daniela formamos o escritório em 2013. Né? Hoje nós contamos com 19 colaboradores no escritório e também essa semana estamos abrindo a nossa filial em São Paulo. A doutora Daniela cuida da filial de Santa Catarina, eu fico aqui na matriz e estamos abrindo o nosso coordenador de produção, doutor Everton. Um grande abraço, doutor Everton, vai conduzir a nossa filial de São Paulo, que está sendo aberta essa semana também. Uma semana muito rica de festividades. Bom, parabéns. Deixa eu só lembrar que o IARGS está com uma plataforma totalmente online. Estamos assim nas nossas redes sociais. No Instagram estamos com 2.918 seguidores. No Facebook com 3.245. No Twitter com 538 seguidores e canal do YouTube com 693 inscritos. Participem da nossa plataforma digital. Inscrevam-se no canal do YouTube e cliquem lá no sininho para receberem as notificações. Com a palavra, então, agora, doutor Maurício. Então, alguns empreendimentos que nós cuidamos no escritório, a maioria foi advinda da crise de 2015. Né? Então, tem o Sevilha Triana. O prazo de entrega era em 2016. O One também é bem representativo, que o prazo de entrega ele era em 2014, ele foi entregue, depois as fases 2015 e 2016 não foram entregues. Né? O Florença é anterior, né? Mas tem o Lessa Gomes, 2016, Dona Maria, 2016 ou 2018. 2018. Né? É importante só a gente lembrar, aí temos ali o Jardim de Luzia também, 2017, 2018. Aí temos o Alicante, Majorca, 2017. A primeira fase, 2016, segunda fase, 2017. Mas é importante a gente perceber que nós estamos falando, veja, estamos falando de empreendimentos que eram para ter sido entregues em 2016. E a dificuldade da organização, nós temos condomínios desses que a gente cuida de uma parte da coletividade, mas ainda não se alcançou a totalidade. Veja que importante a formação da comissão de representantes pelo incorporador. Nós estamos em 2021. As obras eram para ter sido entregues em 2016. E os adquirentes ainda não têm a totalidade da concepção da organização e o que eles podem fazer. Por quê? Porque originalmente eles não estavam organizados. E essa é a grande mensagem que a gente deixa, né? Além de algumas orientações aqui em termos da legislação e dos problemas, que é a formação o quanto antes. Mas não é só crise que faz as obras abandonarem. O doutor Maurício até deu alguns exemplos, que é uma má administração de obra, uma gestão de recursos humanos inadequada, né? Mas, assim, também há situações em que a construtora age de má fé e lança um empreendimento que ela sabe que não vai entregar. É importante, nós fizemos uma assessoria, nós aqui quando assessoramos o chamado due diligence, que é uma assessoria de risco de contratos imobiliários,
nós, em contratos imobiliários de compra e venda de imóvel, e aí fica mais uma dica aqui para os colegas advogados aí do IARGS que estão nos assistindo, uma outra dica é exigir no contrato de compra e venda de imóvel na planta, exigir que o incorporador forme a comissão de representantes. E aí nós temos, nessas assessorias que a gente faz, feito a inclusão, porque o incorporador não ia, ou por falta de cultura, desconhecimento, não ia formar a comissão de representantes, e nós fizemos inserir, então, essa cláusula nos contratos para forçar os adquirentes a se conhecerem enquanto a obra está andando. Há incorporadoras que fazem essa organização dos adquirentes, mas ainda não é uma cultura. Em direito, né? Quantos anos da mudança da lei? 17 anos? 17 anos, né? Uhum. Em direito, 17 anos não é nada. Não é nada. Em direito não muda a cultura em 17 anos, né? Ainda mais com a falta de acesso dos nossos colegas a temas específicos, né? Os advogados do direito normalmente têm tanto aprendizado no dia a dia, tantas leis que mudam, que não conseguem se especializar num determinado tema. E isto é relevante a gente saber que uma lei muito nova como essa ainda vai demorar para que isso seja inserido em termos de cultura, né? Doutor, eu acho um detalhe bem importante, um destaque, na verdade, porque eu acho que dentre a amplitude de tudo que o senhor falou, muito completo, com muita propriedade também, sobre toda a importância que tem a formação de comissão de representantes e associação de adquirentes, mas é um ponto bem importante que a gente precisa ter em mente, nós advogados, principalmente jovens advogados, né, do direito imobiliário ou que queiram se aventurar. O cliente que chega no teu escritório com uma obra abandonada, e aí tu saiu da faculdade fresquinho, eu vou processar todo mundo, vamos, né? Aquela obra abandonada, daqui a pouco tu vai judicializar, tentar uma rescisão de contrato contra aquela empresa, já não pode não conseguir nada, pode não dar em nada. A empresa já quebrou, né? Então, enquanto tu tem uma formação de associação de adquirentes, tem uma gama, amplitude de providências que podem ser adotadas, né? Algumas garantias que se pode observar, pode-se concluir aquele empreendimento, pode-se vender aquele empreendimento, tentar recuperar alguma parte do capital que não se conseguiria demandando a construtora, né? E, principalmente, o caráter preventivo, né? Que foi muito bem explorado pelo Dr. Rafael, que é a formação de comissão ou da associação, tem uma importância muito grande na prevenção para que se chegue nesse ponto, para que não se precise ajuizar essas ações e dar água, né? Como se diz. Até muito bom eu vou pegar esse gancho, né, seu, que no momento uma associação de adquirentes, né, e uma comissão de representantes, uma das coisas muito bacanas que ela proporciona aos adquirentes é o conhecimento amplo de tudo que aconteceu no empreendimento. Porque às vezes eu compro em 2014, o Maurício compra em 2015, e às vezes o meu material publicitário, numa ação judicial, eventual necessidade de ação judicial, o meu material publicitário serve também para a ação do Dr. Maurício, né? E os adquirentes eles se ajudam mutuamente. O contrato, às vezes, um é diferente do outro. Uma promessa que um tem, o outro... eu também a minuta de convenção. Né? Oi? A minuta de convenção. Né? Minuta de convenção de condomínio. Nós temos um problemaço lá nesses empreendimentos de Gramado que o incorporador resolveu mudar a incorporação no meio do caminho. E os adquirentes que compraram empreendimentos com 300 unidades, o incorporador, 3 anos depois, resolveu criar mais 164 unidades em cima do empreendimento, prejudicando direitos dos adquirentes, e é um dos casos que a gente cuida lá em Gramado, por exemplo. Então, os associados, coletivamente, né, os associados, trabalhando em conjunto, eles acabam mutuamente se ajudando, né?
Então é muito relevante isso que o doutor Maurício disse, né? Que antes de qualquer coisa, antes de pretender uma rescisão de contrato, que o advogado verifique se o empreendimento é viável, o advogado verifique se há outras pessoas com a mesma dificuldade para que possa ajudar seu cliente, não necessariamente com uma rescisão de contrato, mas de repente ajudar seu cliente a concluir o empreendimento e realizar efetivamente seu sonho, né? Então, muito bem lembrado, doutor Maurício, nossos colegas aí que estão com situações como essa, podem, inclusive, nós nos ajudamos no mercado, podem, inclusive, entrar em contato conosco e a gente dar algum apoio teórico, algum apoio necessário para essa condução. Nós, inclusive, escrevemos de forma muito simples, mas esse trabalho nosso de associação e comissão de representantes, nós fizemos um e-book, né? Que tá, eu tenho que confirmar, eu tinha pedido para subir para o site, até para ficar disponível para os colegas. Mas quem tiver interesse, nós fizemos um e-book com orientações bem sucintas sobre esse trabalho e essa live que nós estamos falando hoje. Perfeito. Se vocês permitirem, eu posso até publicar no blog, no site do IARD. Tá? Será uma honra. Perfeito. Inclusive, eu gostaria de lembrar que nessa semana temos um artigo da vice-presidente da diretora do Departamento de Direito Tributário do IARD, a doutora Alice Greck. Neste artigo, ela abordou a proteção da confiança, o direito do contribuinte planejar sua vida empresarial, mudança da interpretação ao convênio ICMS 5291. Apesar de vocês estarem falando de uma forma tão esclarecida, sanando todas as dúvidas, quem ainda tiver alguma dúvida, pode fazer ao final da live. Doutor Maurício, já estamos nos aproximando do final. Daqui a pouquinho as considerações finais. Com a palavra, então, agora, doutor Maurício. Não sei, doutor Rafael, se a gente comenta algumas das experiências que tivemos ontem, por exemplo, que eu acho que tivemos pelo menos duas experiências bem interessantes, né? Só me lembro as duas que o dia ontem foi intenso. Eu quase não dormi essa noite. No mínimo duas, né? Não, é que aproveitando um pouco do que o senhor falou, ontem fomos até Gramado em uma assembleia em nome de uma associação. E representando a associação, trazendo os problemas em nome da associação, muitos adquirentes acabaram tomando conhecimento dos problemas que nem sabiam que existiam, né? E nos buscaram para procurar mais esclarecimentos, né? Isso que vem um pouco ao encontro do que o doutor vinha falando, essa importância dessa coletividade, desse apoio e auxílio, né? Eu acho que a questão do conselho... Eu achei bacana o teu gancho, porque assim, a coletividade, ela se organizou, né? Pensando que tinha alguns problemas no empreendimento. E, na verdade, ela se organizou e buscou uma assessoria jurídica para verificar se aquilo que ela imaginava que estava não tão bom, que ela estava reclamando de transparência, falta de transparência na administração. E a assessoria jurídica, então, foi mais a fundo e descobriu problemas graves na incorporação imobiliária. Descobriu problemas graves, por exemplo, de transformação de áreas comuns em áreas privativas no meio da incorporação. Imagina, Terezinha, que tu compra um empreendimento com 445 unidades e tu descobre que agora são 583 unidades. E que tu descobre também que a tua área comum, que tu ia dividir com 445, agora tu vai dividir com 583. E descobre mais, que o restaurante do empreendimento que era comum virou privativo a ser explorado pela incorporadora que te vendeu. E isso só... isso é tema para uma outra live, tá? Nós só temos 5 minutinhos. Mas qual é o ponto que o doutor Maurício trouxe aqui? Independente da obra dar certo ou dar errado, é a organização das pessoas em forma de uma coletividade. Por quê? Porque elas reunidas,
elas conseguem contratar profissionais para ir lá e se certificar, se cientificar de que aquilo que ela comprou realmente está correto, está adequado e pode ser fiscalizado. Veja, vamos fazer aí uma assessoria jurídica, vamos contratar um advogado para fazer um parecer sobre uma incorporação imobiliária. Um adquirente de 6 mil adquirentes, porque multipropriedade, a gente tem que multiplicar cada apartamento por 13, né? Porque cada multiproprietário compra uma cota de 13 ou uma cota de 26, 4 semanas ou 2 semanas na multipropriedade. Então, um adquirente que compra uma cota de 6 mil cotas vai contratar um advogado, uma assessoria jurídica, uma engenharia para analisar o seu caso. Muito difícil, vai sair caro para um adquirente. Mas 30, 40 adquirentes, no mínimo, né, organizados em uma associação, se cotizam e contratam um profissional para as suas demandas. E isto é relevante. Então, aqui nós estendendo a questão da associação, não só nas incorporações imobiliárias que não deram certo, nas incorporações imobiliárias que deram certo, que foram entregues, no caso das multipropriedades. Nós hoje assessoramos 4 associações de multipropriedades aqui do Rio Grande do Sul e já já fomos chamados para Caldas Novas, Fortaleza e Florianópolis. Parabéns. Está aqui o doutor Mozart, dando parabéns ao doutor Maurício, doutor Rafael. Saliento também a presença do doutor Marcelo Tassinari. E agora as considerações finais. Primeiro do doutor Maurício, depois para o doutor Rafael, por favor. Bom, então, inicialmente, como nós havíamos dito, a pretensão do tema, primeiro relacionando a uma pandemia, uma crise que se avizinha, o tema principal são as precauções para essa crise, né? Então, o que precisam os adquirentes observarem? Nós tentamos alertar aqui que esperar a bomba estourar e depois remediar pode ser infrutífero, né? A importância da precaução, da preventividade, de se antecipar, né? A comissão de representantes ela pode ser formada independente de se observar nitidamente o problema ou não, né? Então, a importância dela de acompanhar a obra para se certificar de que ela está regular e de que ela vai dar certo, né? Então, não precisa se organizar só porque está insatisfeito, porque está acontecendo alguma coisa também, né? O preceito principal da associação, e é um recado também para os colegas das incorporadoras, de que, e foi muito bem salientado pelo Dr. Rafael, de que o espírito é de solução conjunta. A associação não é uma coletividade só nela, ela é uma coletividade também com todos os atores dessa obra, né? Então, de se buscar essa sinergia, né, entre adquirentes e incorporadores, porque também os incorporadores podem acabar sofrendo dificuldades, não necessariamente por má fé, não necessariamente, né, por má gestão, enfim, mas questões de mercado mesmo. Então, uma coletividade unida pode acabar sendo compreensiva e todo mundo entrar num consenso naquele empreendimento e empreender esforços juntos, né? Esse é o espírito que a gente buscava trazer para cá. E, claro, a associação, se tiver que ir para um extremo, como foi trazido, né? Tem que destruir, manda embora porque não deu mais mesmo e vai para o judiciário. Bom, a associação também está para isso, né? Então, é uma amplitude muito grande e ela oferta grande de possibilidades de solução, de remediação e de prevenção, né? Então, as considerações finais eu acho que ficam nesse espírito aí. Muito obrigada, doutor Rafael.
Bom, não tenho mais nada a acrescentar no que o Dr. Maurício falou. As minhas considerações finais são de agradecimento da lembrança do nosso escritório para tratar desse tema tão relevante, né, que é um dos temas que cuida de direito constitucional à moradia, à propriedade. Nós estamos falando de uma das principais sonhos aqui de todo mundo, que é ter casa, que é ter um lar. Todos nós queremos ter um imóvel, um patrimônio. E proteger esse patrimônio, proteger esse imóvel é extremamente relevante. Então fica a mensagem aos nossos colegas advogados de que conheçam um pouco mais a lei de incorporações, que ela é fantástica em termos de proteção, para que possam até mesmo auxiliar um pouco mais os seus clientes, né, numa orientação mais adequada, e que possam também saber que esta proteção existe, né? Nós temos como cuidar. Fica o agradecimento ao Instituto, né, por ter nos convidado, e estamos abertos a questões que possam ter aí da nossa plateia, né, da nossa virtual plateia. A doutora Maria da Graça Paiva parabeniza o IACS por esta iniciativa. Prevenção e acesso à informação são fundamentais. As associações são essenciais para a construção colaborativa entre adquirentes e incorporadoras. Como eu tinha dito, eu acho que vocês sanaram todas as dúvidas, porque houve muitos comentários. O doutor Mozart colocou uma dificuldade extrema em conseguir formar esse grupo, doutor Rafael, dando aqui parabéns, muitos aqui dando parabéns por essas palestras maravilhosas de ambos. E só me resta, então, agradecer pela contribuição de ambos e dizer que esta live de hoje vai estar postada no canal do YouTube e já integra o acervo do IARDS. Amanhã essa live já vai estar postada. Nós vamos fazer uma semana de férias, semana que vem, e a próxima live vai acontecer no dia 13 de julho. O convidado vai ser o Dr. Fernando Gavronski e ele vai falar sobre repercussões jurídicas do Open Bank. A mediação vai ser feita pela Ana Amélia Prats. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço pela participação de vocês e pela participação de todos que estão aqui conosco. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite, o agradecimento é todo nosso. Obrigada.